E aí eu acho que tem um outro ponto bem bacana que vale a pena a gente frisar, e eu sei que o seu software também já faz isso, que é montar o diagrama para você conseguir ver quais são as suas contribuições e ao final da estimativa, você vê quem que está impactando mais, né, na sua incerteza. Porque se você quer Claro. melhorar aquele método, por onde você começa, né? Olhando quem está impactando mais na incerteza, né? Exatamente. Você sabe que uma coisa do diagrama de Chikawa, né? Ele é bastante conhecido, né, na estimativa de incerteza. E acho muito engraçado, uma vez eu vi um comentário, eu estava conversando com um amigo, eu acho, não me lembro, em que contexto foi isso, né? Que a pessoa dizia o seguinte para mim, porque é muito errado você não definir a equação do mensurando quando calcula incerteza. Porque o pessoal da calibração faz muito isso, né? Eles gostam de ter a equação do mensurando, que é a equação da medida que você está fazendo. Exato. Só que assim, o que o pessoal não entende é que quando você tem um diagrama de Chikawa, na verdade, ele é a expressão da equação do mensurando, né? Se você fizer o diagrama de Chikawa da maneira correta, todas as suas entradas de cálculo do mensurando vão estar nele. Exato. Né? Tipo, é uma maneira diferente de representar, né? E digo mais, eu acho que ele é mais representativo, porque é muito comum que tenha todas as entradas da equação do mensurando e vai ter mais os dados de validação. Se você tem uma Exato. equação do mensurando, ela não tem como entrar ali, né? E no diagrama ele é mais visível, né? Mesmo a proposta da Sim, carta de controle. Então é visual, né? sim, sim, sim. Ah, legal. Ô, Tati, alguém perguntou aqui, posso calcular a incerteza com amostra de rotina ou material de referência? Boa. Na verdade, aquilo que você tiver mais facilidade de ter disponível, né? Uhum. Ou, é lógico, idealmente, o material de referência, ele já carrega uma incerteza e ele logicamente, ele é melhor, né? É que tem casos que nós sabemos que não tem material de referência para tudo, né? Para tudo. Então você tem que utilizar uma amostra fortificada, por exemplo, né? Ou tentar caracterizar uma amostra, né? Para utilizar ela como uma referência sua interna, né? Uhum. Tem uma norma até, pessoal, toda a parte de produção de material de referência é a série ISOGUIA 30, né? E a ISOGUIA 35 que traz toda a estatística para a produção de material de referência. No entanto, e assim, e o ISO Guia 35 é bem complexo, né? No entanto, tem uma outra norma que é a ISO Guia 80, que é uma norma um pouco mais simplificada, que trata sobre produção de materiais de referência interno, amostras de controle de qualidade. Bem legal também. Então fica de dica aí para vocês. Vale a pena, né? Sim, sim, vale a pena. Quando você precisar produzir os seus materiais, né? E eu acho Isso é que bem, bem interessante. pegando o gancho, né? Quando de qual que a gente usa, né, para fazer a estimativa de incerteza, a gente sempre, eu costumo sempre falar para o pessoal que trabalha com a gente, nossos clientes e tudo mais, que a gente tem que ser o mais fiel e próximo de como efetivamente esse método vai rodar na rotina, né? Então, você desenhou um método, o funcionamento dele. Aí você vai criar, né, definir, descrever quais são as amostras de controle que você vai usar na rotina. E se você tiver, então, um material de referência disponível, nossa, é muito bem-vindo, né? Como amostra de controle para você monitorar lá na carta de controle se seu método está funcionando, né? Legal. Que a gente tem alguns casos, né, que a incerteza fica bem pequenininha. Aí você vai procurando, ela veio da validação, e a gente tem sempre aquela expectativa de que validação é para dar certo, né? Eu quero que meu método seja validado, né? E aí, só que o quanto você está se comprometendo em estar fazendo os testes da mesma forma que esse método vai rodar, né? Então, se você está preparando, qual é o compromisso que você está tendo, né? Porque tudo é objetivo, Sim, compromisso, né? Custo, validação tem um sim, custo, sim, claro, claro. mas como que você vai se planejar? Você vai fazer uma amostra e analisar 7 vezes? Você vai fazer 7 amostras e analisar uma de cada? Qual é a informação que você está tirando da parte prática da bancada, né? Não, perfeito, é verdade mesmo. Aproveitando, Tati, eu vi uma mensagem aqui, ó. A ISO Guia 34 também é sobre material de referência.
só como informação, né? Na verdade, a ISO Guia 34 hoje ela não existe mais. Hoje nós temos a ISO 17034, que na verdade é a norma aplicada para acreditação de produtores de materiais de referência, né? Ela tem também, assim, é bem legal você ter comentado, né, o pessoal ter comentado sobre ela, porque apesar de ela ter o sistema de gestão de qualidade para o produtor de um material de referência, ela tem também alguns conceitos de estatística também ali, bem interessante. Ah, e fica mais direcionado, né? Quando a estatística vem assim, a gente até entende ela mais fácil. Ah, sim. E, Igor, aproveitando o gancho lá da interpretação da incerteza, vamos falar um pouquinho de quando que é aplicada a regra de decisão? Que elas estão Legal. intimamente ligadas, né? Sim, sim, sim. Hoje é uma obrigatoriedade, né? Então é assim, a 17.025, ela exige que você defina a regra de decisão no contrato com seu cliente. Lá na análise crítica de contrato, então, você vai ter que definir a regra de decisão. No entanto, é assim, Tati, eu posso definir como regra de decisão que eu não vou considerar a incerteza na tomada de decisão. É uma regra. Não Exato. usar incerteza também é uma regra, né? Uma vez eu vi um documento da área elétrica que eles adotam o resultado mais 50% da incerteza. Se o resultado mais 50% da incerteza estiver dentro da faixa de aceitação, eles aprovam. Mas era um documento deles, assim, da área elétrica, né? Então, assim, você define com o seu cliente, tá? Isso com o seu cliente. Definiu na análise crítica, lá no seu relatório também, lá no seu relatório, você deve constar no relatório também qual que é a regra de decisão. Porque, assim, o relatório ele tem que ter informações suficientes para que você consiga interpretar o resultado, né? Então você vai ter lá em dois lugares, lá na análise crítica e depois lá no relatório, tá? A maioria dos laboratórios que eu vou, Tati, que nem, por exemplo, tem muito laboratório de água, né? Tipo laboratório ambiental, né? E a Anvisa, que regula a parte de potabilidade de água, eles não consideram incerteza na tomada de decisão. Então, assim, eles consideram o valor absoluto. Então a regra de decisão é não usar incerteza. Agora sim, eu tenho muitos contatos no Ministério da Agricultura, né? Porque durante 8 anos eu dei consultoria para eles. O pessoal dos laboratórios agropecuários, né? Eu ficava alocado no laboratório de Campinas. Tem muitos amigos fiscais, federais e tal. Esses dias um fiscal federal amigo meu me ligou e disse que eles estavam questionando isso, né? De o Ministério começar a regular a regra de decisão para análise de alimentos. Principalmente na parte de fraude em alimentos, né? Então, achei interessante isso. Eles estão começando a se preocupar. Não, e é bacana e dar uma padronizada também, né? Sim, sim, claro. Claro. Ô, Tati, deixa eu aproveitar aqui, ó, antes que a pergunta vá embora. Aqui, que eu vi Chegou parada na uma minha frente pergunta aqui. boa aí. Sobre incerteza de amostragem. Olha que legal isso. Boa. Essa é muito boa. Pessoal, assim, ó, hoje, né, na verdade, assim, ai, me fugiu o nome da nitidicla, a 057. 57. Isso, que é uma nitidicla do Inmetro que trata sobre a parte de acreditação de processo de amostragem, né? Ela fala sobre incerteza da amostragem, mas hoje a própria 17.025 também fala, né? De cálculo da incerteza, inclusive as entradas da amostragem. Existe guias de incerteza de amostragem. Na verdade, você tem o guia Nordeste, que é lá dos países nórdicos, né? Mas tem o guia Oraquém também. Eles utilizam os mesmos cálculos, na verdade, tá? Tem dois, entre os diferentes cálculos que tem dois que eu gosto, que eu adoto, que também está no meu software, tá? Um deles é o ANOVA e o outro chama Range Double Split. Esses processos de incerteza da amostragem relacionado à incerteza do manuseio da amostra durante a amostragem. Existe uma outra incerteza que é diferente, gente. Uma incerteza relacionada à heterogeneidade da amostra. Isso é complicado, tá? Porque imagina só, eu pego um tambor de 200 litros, tá? Eu vou tirar 5 gramas de amostra. Assim, quem garante que aquele tambor de 200 litros de uma amostra sólida, ele está homogêneo?
Como que eu vou retirar uma amostra representativa daquilo? Existe a incerteza da heterogeneidade da sua amostra no tambor. Tá? Agora, isso dá para calcular, mas assim, a gente não se preocupa por enquanto com isso, né? O que nós nos preocupamos é aquela incerteza do manuseio da amostra, né? Que para alguns ensaios ele é mais crítico, para alguns é menos, né? Eu amostro voláteis em água. Bom, então assim, tem uma variabilidade. E esse range double split ou ANOVA, na verdade, ele faz com que você colete amostras do mesmo ponto em duplicata e analise as amostras em duplicata. Aí você vai avaliar, né, a diferença entre as coletas em duplicata e o resultado de cada uma em duplicata também. É difícil explicar falando, né? É mais fácil desenhar, assim. Tem o guia da Agência Nacional de Águas, da ANA, tem um exemplinho, né? Tem um fluxograminha lá e tal, né? E lá tá bem didático, né? Tá. Eu posso contar uma coisa para você? Tem não vou citar nome, né, mas eu já conversei com o pessoal da CETESB, né, vamos falar assim, porque assim, existe um erro naquele cálculo, tá? Tem na fórmula, né? Na fórmula tem um erro. Assim, o desenho que eles colocam de como você faz as coletas é do range double split, e a equação é do range single split. Eu sei que tem um erro assim. Eles utilizaram um desenho de como coletar, mas uma equação diferente. Mas enfim, eles falaram que eles iam corrigir, eles iam fazer uma ementa lá, né? Para poder acertar isso aí. Dá muita diferença? No final? Dá. 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 Entendi. Mas eles iam arrumar. Mas a equação é essa. Ó, Tati, uma outra pergunta assim, olha que legal. Ó, LCM, SMS, essa é bacana, hein? Esse é uma delícia. Faço auditoria em processo de registros no mapa para análise de resíduos e medicamentos. Essa parte de resíduos e medicamento veterinário, né? As concentrações são muito baixas, né? Então, via de regra, gente, olha, a incerteza é um pouco alta mesmo, viu? De verdade. Porque você pega, geralmente, nossa, o sinal analítico é bem baixinho mesmo, né? Dependendo do tipo de contaminante que você está avaliando, né? A gente vai ter aqueles contaminantes que têm uma sensibilidade bacana, e aí você consegue ter uma resposta melhor e vai gerar uma incerteza menor. Mas, mesmo sendo multi, cada um tem um compromisso ali, né? E aí tem aqueles que não são do mundo cor-de-rosa, né? São do mal. E aí carregam uma incerteza maior. Então, não necessariamente por um método ser multi-resíduos, todo mundo vai ter o mesmo comportamento e a mesma incerteza no final, né? Ela é por composto. Agora, assim, para até deixar um pouco o pessoal mais tranquilo em relação a esses resíduos de medicamentos veterinários, né? Uma vez no Ministério da Agricultura, eu participei de uma palestra, né? De um médico veterinário explicando como que são atribuídos os limites máximos de resíduos de medicamentos nos alimentos. Gente, assim, eles fazem por análise de risco, né? Então você vai pegar um medicamento, vai avaliar a ação tóxica dele em acho que 3 espécies diferentes, né? E daí você começa a avaliar, daí você vai determinar a menor concentração que tem qualquer efeito tóxico em uma das espécies. Só que isso você faz para um animal. E daí você tem que pegar e converter isso para o ser humano. E depois determinar quanto que um ser humano consome, por exemplo, de carne bovina por dia. Só que tem ser humano que consome 200 gramas e tem ser humano que consome 1 quilo de carne bovina por dia, né? Então, assim, quando eles vão fazendo essas considerações, eles sempre vão colocando uma margem de segurança. Então, gente, de verdade, quando eles colocam assim, olha, o resíduo máximo de um medicamento veterinário é 10 ppbs, significa, muito provavelmente, que ele só vai realmente te dar um efeito tóxico acima de 100, acima de 500, entendeu? Então, assim, a margem de segurança é grande. Então, por isso que talvez o Ministério não se preocupe muito com a incerteza nesses casos, né? Porque quando se estabelece o limite máximo do contaminante, do resíduo, né, do medicamento, no alimento, ela já está muito superestimada, entendeu? Então, já tem uma margem, né?
Já tem uma margem de segurança boa, assim, importante. Uhum. Mas as técnicas analíticas vão evoluindo e as incertezas vão reduzindo, né, Tati? Vai. A gente sempre tem que tomar cuidado, porque geralmente a principal contribuição dessas técnicas, a gente tem que levar em consideração o preparo de amostra. A gente conversa bastante aqui no TZF sobre isso, que o pessoal às vezes olha só para o equipamento final, o equipamento principal, né? E a contribuição de incerteza vindo de toda a marcha analítica, todo o preparo de amostra, Verdade. ela é muito considerável. Né? Tanto que a gente tem até os processos de EPA mesmo, a gente tem alguns processos de semivoláteis que a gente tem a referência de 60% de recuperação para alguns compostos. Então aí a gente já está considerando uma perda de 40%. Então, para esses analitos, você vai ter você espera uma incerteza de 10%, que jeito, né? Então, é só a gente fazer esses balanços de informação, né? Então, a Bárbara está até colocando aqui para gente, quando a gente fala que uma incerteza é alta, né? A gente está falando em quantos por cento, mais ou menos? Depende, né? Depende muito, gente, que nem, por exemplo, acho que eu falei isso nas últimas semanas, né? Por exemplo, na área farmacêutica, eu não sou especialista, né? Eu vou vender a história que me venderam, tá? Eu tenho um amigo farmacêutico que me disse o seguinte: um anticonvulsivante, a concentração terapêutica e a concentração tóxica é muito próxima. Então, se eu pego um comprimido e eu falo que o resultado da minha medição naquele comprimido tem uma variação de mais ou menos 20%, você pode estar entre uma faixa de não fazer efeito ou fazer um efeito tóxico na pessoa. Você pode estar abaixo da terapêutica ou acima da tóxica, né? Então, assim, medicamento é uma coisa mais complexa. Agora, gente, solo, para fim de correção agronômica, né? Você chega para o agrônomo e fala assim: agrônomo, qual que é a concentração baixa de boro em solo? Ah, sei lá, chutando. Ele fala assim: é 3. E a concentração média? Ah, é 10. E a alta é 50. Então, para o agrônomo, se está 3, está 5, está 8, para ele tanto faz, para ele é tudo baixo, né? Então, assim, é diferente o conceito, né? E se você pega, por exemplo, o livrinho do IAC, lá, de métodos para análise de solo, que o pessoal utiliza muito, né? Pô, gente, é titulométrico. Em solo, o pessoal não pesa a amostra. Se cachimba a amostra, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é cachimbar uma amostra, mas o cachimbar a amostra é você pegar uma ferramenta, a qual parece um cachimbo, e você pega um volume de solo e joga no copinho. Funciona super bem, gente. Assim, é um método. Você não vai fazer isso na indústria farmacêutica, né? Você não vai cachimbar uma amostra na indústria farmacêutica. Né? É melhor não. Assim, não. Depende muito da realidade, né? Então, assim, uma incerteza baixa ou alta depende muito para o que você vai aplicar, né? Então, isso é bastante complexo. Qual é a consequência desse resultado, né? Claro. A gente tem alguns processos aqui, até mesmo na área clínica, que para a gente entender também aonde esse método está situado. Lá a gente tem um método que é muito interessante, que ele tem a parte de screening primeiro. Então, você faz uma varredura para ver se tem ou não tem na amostra. E esse Legal. tem ou não tem, a gente se permite ter uma incerteza mais alta, né? Porque depois ele vai entrar obrigatoriamente no processo de confirmação, se deu positivo ali. Então, a gente precisa entender um pouquinho aonde esse método está inserido no segmento, na aplicação, qual é a consequência desse resultado, para poder fazer esse link, né, das tomadas de aceitação, né? Eu aceito ou não aceito? Isso é alto ou isso é baixo, né? Eu estava conversando com um professor hoje, Tati, assim, além da empresa que eu tenho, a Confilab, e tenho o nosso software de incerteza, validação e carta de controle no mercado, né? Eu sou metade do tempo empreendedor e metade do tempo eu sou professor também, né? Eu dou aula lá na Universidade de São Paulo. Eu estou entrando num projeto de um professor lá da Química, um projeto bem legal, eles querem desenvolver um novo método para diagnóstico do Covid-19. Então, assim, bem interessante, né, esse projeto. E como eles vão desenvolver um método para isso, né, um diagnóstico para ver se a pessoa tem ou não tem, né, o vírus, e eles me chamaram para entrar com a parte estatística, né. Agora, imagina que importância da incerteza disso.
Eu falo assim, ó, Tati, você tem 50% de chance de estar com o vírus. Como? Como assim, né? Tipo, 50% é ter ou não ter, né? Aham. Então, assim, existe uma preocupação grande, né? Esses testes diagnósticos, assim, tem que ter uma certa certeza, né? Então, eu vou entrar com uma parte estatística, inclusive, eles vão até usar o software também, quando for quantitativo, né? Os qualitativos eu vou usar outras ferramentas que existem também. Uhum. Mas esse é um projeto bem legal. Não, muito bacana. Muito bacana. A gente tem aqui um exemplo que a Emília colocou aqui, um método de resíduo de ivermectina com 200% de incerteza, é isso, Emília? 200% 200. acho que você está devendo. Imagina 5 mais ou menos 200%. Né? Ele pode ter uma concentração negativa até, né? Exato. Vai de -5 até 15, sei lá. Aí a gente precisa só entender, né, quem que está contribuindo para tudo isso. Se é a recuperação, por exemplo, aí a gente precisa, porque a gente tem os processos de ivermectina em tecido animal, que a gente sabe que é um processo de extração, né? E se for a recuperação que está contribuindo, o que a gente pode melhorar nessa rota de extração para melhorar esse desvio, né, que está tendo. E aí a gente baixar um pouquinho essa incerteza. Tem que dar uma pensada nos cálculos, porque assim, 200% tá entre ter ou não ter analito, né? 200% é assim, você analisa, hora tem, hora não tem. Né? É pegar a mesma amostra, a hora vai dar positivo, a hora não vai dar nada, né? Então, Uhum. teria que dar uma pensada no cálculo aí. Ó, Emília, se a fonte está vindo da curva, acho que está até mais fácil. Pode ser aquele grande problema de ter uma curva muito Desse extensa tamanho, né? e você está calculando lá na concentração lá embaixo. Então, assim, pode ser, Tati. Isso mesmo. Uhum. Emília, Falando, falando, em, falando em ivermectina, olha só, fazer um convite para quem tiver interesse aí. É, eu tô com um projeto de uma aluna de mestrado, eu estarei rodando gratuitamente um ensaio de proficiência em ivermectina. Só que não é resíduo, é produto comercial. O tá. Ministério da Agricultura tem um programa de monitoramento da qualidade, né, das ivermectinas que se vende em produto comercial aí, né? Uhum. Então, eles se preocupam em avaliar se os laboratórios que monitoram a concentração do produto comercial, que se vende ivermectina 1%, 2%, acho que até 4%. Então, eles querem, assim, a ideia nessa proficiência é verificar se está se avaliando, né, a concentração correta na ivermectina, porque ela tem marcas diferentes, tem veículos diferentes, né? Tem a Uhum. ivermectina e o veículo é diferente. Então, isso pode afetar um pouco a determinação. Então, eu estarei rodando, quem tiver interesse, manda uma mensagem para Tati. Tati tem contato. Isso. Pode mandar lá no direct pra gente, que aí a gente direciona para o Igor, sim. Muito bacana, E né? Isso daí. sabe uma história interessante da ivermectina? Eu não sei se todo mundo sabe, né? A pessoa que descobriu a ivermectina, né? Na verdade, ele descobriu as avermectinas, né? E a Isso. ivermectina é uma delas. Essa pessoa ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Ai, eu não me lembro exatamente o ano, mas ele foi prêmio Nobel graças à descoberta da ivermectina. Porque ivermectina, apesar de ser um antiparasitário, né, que se utiliza muito na área veterinária, em Senegal, né, ele foi utilizado para erradicar uma doença, que era um parasita, que ela dava tipo uma micose de pele, levava a cegueira e levava a óbito às pessoas. E ela erradicou uma doença, né, graças a... E tem, assim, uso em humanos também, né, para algumas doenças o pessoal aplica. Bem Uhum. interessante. Nossa, bacana mesmo. A Bárbara tinha colocado, eu recebi, a Bárbara tinha colocado aqui em cima que ela já foi cobrada uma vez da incerteza ser menor do que 30% lá no laboratório. Então, a gente precisaria de uma referência, né, Igor? Aonde que está Então, esses 30%, né? se eu sou auditado e alguém me fala isso, eu falo assim, será que você, por gentileza, poderia me mostrar aonde na ISO 17025 se encontra? Ah, não, mas na ISO não tem. Ah, então, em qual guia de validação você já viu, método? Por favor, se puder.
Não sei. Exato, Pode ser que concordo. talvez seja uma aplicação específica que exista, mas olha, gente, de verdade, eu desconheço. Legal. E eu recebi aqui no direct, Igor, para a gente falar um pouquinho sobre a incerteza e ensaio biológico. Você consegue dar algum spoiler? Então, Tati, assim, não é muito a minha praia os ensaios biológicos. Na verdade, pro Inmetro, às vezes eu até audito, mas, assim, ensaios simples, né? Tipo, ensaios de kit, por exemplo, né? Fazer uma E. coli, por exemplo, né? Uma bactéria heterotrófica, uma coisa mais simples, assim. Agora, assim, o Inmetro, ele desvendou um pouco isso, porque existe um documento do Inmetro que estabelece uma regrinha de como calcular a incerteza do ensaio microbiológico, né? Aham, tem Olha, mesmo. E tá bem legalzinho, viu? é Eu bem não assim, esqueci o bem número. delineado. Ai, de cabeça também não lembro. É. Mas assim, ele tá bem delineado. O que acontece assim, que a gente tem que saber assim, ó, o crescimento de bactérias, eles são logarítmicos, né? Então o que acontece? Naquele formulário, essa tabelinha que o Inmetro estabelece nesse guia, ele faz várias medições, né? Transforma tudo em log para você depois calcular a incerteza. Vou separar o guia do Imetro, que fala sobre essa parte de incerteza, que eu até apliquei ele num cliente nosso recentemente, e ele está bem Funcionou. didático, funciona muito bem mesmo. Então aí depois eu encaminho para você que me mandou aqui a pergunta, tá bom? Ô, Tati, sabe uma coisa legal? Ó? Uma particularidade quando que a gente calcula incerteza por log. Porque a incerteza por log, ela não é uniforme para os dois lados, né? Tem a contagem por log. Você fala assim, ela quando ela está em unidade de log, você fala que ela é mais ou menos 2. A hora que você transforma de log para concentração, você vai ter assim, por exemplo, até nesse documento do Meta eles mostram isso, né? O resultado de uma contagem de bactéria deu 400. Ela não vai ser mais ou menos 100. Ela vai ser menos 50 mais 100, por exemplo. É, Porque ela está em log, entendeu? Ela não vai ser igual para os dois lados, né? É difícil de explicar, tem que escrever, assim, é meio confuso isso, mas se atenta ao exemplo, né? Lá tem um exemplo no cálculo lá do guia do guia. e mostra isso. O pessoal erra muito nisso. Que é até, ó, a Bárbara ajudou a gente aqui, ela colocou para nós, é o DOC 053, que fala sobre Ah, legal. microbiologia, então quem tiver interesse de consultar lá no site do IMET, senão também posso mandar para vocês. Mas ele está muito didático, está muito bacana. E eu acho que o exemplo em incerteza ajuda muito, né? Claro, claro. Tem só uma última perguntinha para a gente fazer que eu achei maravilhosa aqui, a pergunta da É, Adriana. Que o que contribui para a incerteza da curva de calibração é o quanto ela é sensível. Então, quanto maior o coeficiente angular, mais sensível ela é. Logo, a contribuição dela vai ser menor, uma vez que ela consegue distinguir uma concentração da outra mais facilmente. Rapidão assim. Né? Igor, então a gente vai encerrar, que daqui a pouco o Instagram vai derrubar nós, né? Eu quero agradecer de verdade. novo toda a paciência que você teve, toda a dedicação para estar aqui com a gente. Semana que vem a gente vai ter mais uma, mas eu vou deixar um pouco no suspense. A gente libera depois o que vai ser de qualidade analítica. E mais uma vez, muito obrigada, viu? Acho que foi muito, muito, muito valioso você estar aqui com a gente. Legal. Tati, para mim é sempre um prazer. Eu acho muito engraçado, passa muito rápido. Muito rápido. É um assunto Então, muito legal. é mesmo, né? Ainda mais que a gente gosta bastante. A gente É vai verdade. falando e nem percebe. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente ainda se fala e aí a gente vai vendo as novas possibilidades depois. Tá bom? Perfeito, Obrigada, boa Tati. noite. Obrigado, um abraço para todos, um abraço para você, Tati. Até mais. Até. Pessoal, está chegando ao fim mais uma live nossa de qualidade analítica. Eu quero agradecer muito vocês esse pós-feriado estar aqui com a gente para falar sobre incerteza de medição. Hoje acho que a gente conseguiu responder mais perguntas, né? Aqui durante a live, mas se fiquei devendo alguma coisa, pode mandar para a gente, que aí a gente vê. Se quiser parte 2, pode pedir, que a gente vai montando, tá? Na semana que vem nós vamos ter live de qualidade analítica na quarta-feira, e aí acompanha a gente nas redes, que aí vai estar lá o assunto da semana que vem, tá bom?
Muito obrigada. E qualquer dúvida, mande para a gente, que a gente vai estar à disposição. Muito obrigada e boa noite para vocês.